Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo par de brincos em crochê. É muito fácil e super econômico. Tu pode fazer para ti, para dar de presente, para vender ou para dar de brinde para sua cliente. É super versátil e tenho certeza que tu vai amar. Se já gostou do tema desse vídeo, deixa o teu like e se inscreva no canal para receber todas as aulas em primeira mão. Vou trazer outros vídeos como esse e eu tenho certeza que tu não vai querer perder. O próximo modelo de brincos que vou trazer aqui para o canal é esse que está aparecendo aqui na tela, mais um modelo super fácil e muito econômico. Então agora, vamos conferir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Já estou aqui com o fio, tá? Vou trabalhar então com o meu fio duplo e vou utilizar também a agulha de crochê número 1,75 milímetros, tá bom? Para começar eu vou fazer o anel mágico, não vou deixar muito fio porque não precisa, tá? E vou fazer um total aqui de 10 pontos altos. Só que primeiro eu vou fazer duas correntinhas. Só que essas duas correntinhas aqui eu não vou considerar como pontos, é só para iniciar aqui a peça, tá? E agora sim eu vou começar a contar aqui 10 pontos. Então, eu vou sempre fazer um ponto alto dentro do anel mágico. Já fiquei com um aqui na agulha, no trabalho. E agora eu vou fazer mais 9, então eu tenho que ter um total de 10 pontos altos, lembrando que eu não tô contando com as duas correntinhas que eu subi, tá? Fiz aqui os 10 pontos altos, agora eu vou puxar esses fiozinhos iniciais aqui, que é pra poder fechar o meu anel mágico, tá? E vou fechar ele aqui até ficar com um mínimo de buraquinho no meio aqui. Então, eu vou puxando aqui até deixar bem fechadinho aqui o meio. Agora que fechou bem aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que eu considerei aqui no início, tá? Então, eu entro aqui com a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto que eu considerei como o primeiro ponto, né, da carreira. E fecho com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Terminei, então, ficou desse jeito aqui. Tenho, então, 10 pontos altos aqui no meu anel mágico fechadinho já, tá? Agora, eu vou puxar um pedaço assim o fio, ó, e vou cortar, porque eu preciso depois fazer o arremate aqui no lado avesso. Então, eu vou deixar um pedacinho de fio assim. E agora, eu vou fazer o acabamento dessa pétala aqui, tá? Vou pegar, então, a agulha mais fina que eu tenho aqui, que é a agulha número 1,25. E vou entrar no último ponto que eu fiz, né, que é o primeiro aqui, de baixo pra cima, dentro do ponto, tá? O ponto, ele tem duas alcinhas, né? Eu vou entrar no meio dele, pelo lado avesso da peça, e vou puxar esse fio que eu cortei agora aqui pra trás. Vou puxar bem, pra ele ficar bem firme, e agora eu vou passar esse fio dentro de um dos pontos altos que eu tenho aqui no lado avesso. É bem chatinho de fazer essa parte, ainda mais gravando, porque eu não tô conseguindo enxergar direito, peraí. E aí, às vezes eu faço assim um pouco com a agulha, ó. Entrei aqui no ponto alto, agora eu vou puxar esse meu fio aqui pra dentro desse ponto, só pra ele ficar mais embaixo aqui um pouco. E agora, eu preciso fazer 2 nós com esses 4 cabos que eu tenho aqui, tá? Então, eu faço 2 nós bem apertados. E aí eu posso cortar o fio. Eu não vou cortar ele tão rente, porque eu gosto de deixar um pedacinho assim, ó, pra eu poder colar aqui depois pra finalizar o acabamento, tá? Então, eu vou cortar ele sobrando um pedacinho ainda. Sobrou esse pedacinho aqui, ó. Então, depois eu vou colar com a cola de silicone líquida, tá? E aí vai ficar assim por enquanto. Eu vou fazer um total de 5 pétalas dessa daqui, tá? Eu vou fazer esse mesmo acabamento que eu te mostrei agora. E vou fazer uma maior com 15 pontos altos. Então, eu vou fazer o mesmo passo a passo que eu mostrei aqui, só que com 15 pontos, tá? Esse aqui tem 10, eu preciso de 5 dessa daqui com 10 pontos e uma com 15 pontos. Aí, na montagem, tu vai entender por que eu preciso dessa quantidade, tá? Então, 5 deste tamanho e uma com 15 pontos altos. Arremata todos, do jeito que eu já mostrei. Eu vou deixar pra colar depois, porque senão eu vou ficar com o dedo cheio de cola aqui e não vou conseguir finalizar direito a peça, tá? Então, vamos fazer a quantidade certinha, e aí eu volto pra gente fazer a montagem. Terminei, então, aqui todas as pétalas que eu falei, tá? Tem um total de 5 das menorzinhas de 10 pontos e uma maior com 15 pontos, tá? Eu já fiz todos os arremates aqui, deixei um pedacinho pro lado avesso, que eu vou colar daqui a pouco.
E antes, eu vou unir, então, as 5 pétalas menores. Vou deixar essa maior aqui de cantinho e vou unir essas 5 menores primeiro, tá? Para isso, eu peguei uma agulha, tá? Uma agulha de tapeçaria que consiga passar esses fio duplo aqui por dentro, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas pétalas. Então, eu vou pegar uma de cada vez e eu vou olhar aqui aonde que tá o arremate. Então, eu vou deixar o arremate para dentro, assim, nessa direção, tá? Eu vou passar minha agulha de tapeçaria de fora para dentro, num dos pontos altos que eu tenho aqui na base. Vou pular o do meinho e vou vir ao contrário, de dentro para fora, no terceiro pontinho alto que eu tenho aqui, tá? Desse jeito aqui. E vou passar o meu fio aqui por dentro. E eu vou fazer isso com todas as minhas pétalas, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Vou pegar a segunda pétala, vou olhar de novo aqui onde tá o acabamento e vou passar de fora para dentro no ponto alto e vou de dentro para fora no outro ponto, tá? Então, eu pulo um e vou no segundo. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? E aí, eu passo o meu fio por dentro. Ele vai ficar bagunçadinho assim agora, mas depois a gente arruma, tá? E aí, eu vou passar as 5 pétalas que eu tenho desse jeito aqui, tá? Ele vai entrar de um jeito e sair de outro, ó. Então, ele vai fazer tipo um zigue-zague aqui. E aí, ele vai ficar assim, ó, franzidinho um pouco a pétala embaixo, tá? E aí, eu passo o meu fio por dentro. E vou fazer isso 5 vezes. Então, agora que eu já passei as 5 pétalas, eu vou deixar elas todas viradas pra cima, tá? Na mesma direção, com os arremates pro lado de baixo, tá? Pro avesso da parte aqui, né? Vou deixar todas elas viradas pro mesmo lado. E agora, eu vou tirar minha agulha daqui pra não me machucar. E eu vou fazer uns 2 nozinhos aqui. Cuidando pra deixar as pétalas sempre pro mesmo lado. Ó, presta atenção. Vou fazer esse nozinho pra unir as pétalas, ó. Já fiz um, mas eu tenho que fazer ele bem forte, tá? Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí eu preciso fazer mais um nozinho aqui pra ficar bem firme. Que esse fio aqui, ele escorrega, né? Então, a gente tem que fazer o nozinho e ir ajeitando ele. Então, muita paciência. Ó, segundo nozinho. Agora, ficou bem bagunçado, né? Mas eu precisava fazer força aqui para apertar. Então, agora, o que eu vou fazer? Dar uma ajeitadinha aqui nas pétalas, com elas ficaram amassadinhas. Não sei se tá focando direito, porque esse fio, ele brilha muito. Então, talvez perca, às vezes, o foco, né? Mas é por causa do brilho do fio mesmo, que o foco tenta ajustar. Então, já dei os 2 nozinhos ali. Agora, com esse mesmo fio que eu tenho aqui, eu vou passar de novo na minha agulha, tá? De tapeçaria, pra poder passar a minha pérolazinha aqui pro meio, tá bom? Eu passei aqui o fio aqui pro lado direito, tá? E passei na ponta aqui da minha agulha de tapeçaria. Agora, eu vou pegar, então, a pérola que eu vou utilizar aqui, tá? E vou passar a minha agulha aqui por dentro dela. E vou colocar ela bem centralizada aqui na florzinha, tá? Desse jeito aqui. E agora, eu vou achar um pontinho aqui que eu consiga passar minha agulha lá pro lado avesso, só pra poder atravessar aqui e amarrar lá atrás de novo, pra pérola ficar bem firme aqui no lado direito, tá? Então, eu só vou pegar e colocar minha agulha num pontinho aqui bem da borda, pra não puxar demais também, e vou levar o meu fio lá pra trás. Aí, aqui eu ajusto a minha pérola, tá? Pra ela ficar bem firme. Agora, eu vou tirar de novo a minha agulha da ponta, que eu não vou precisar dela mais. E aqui eu vou fazer uns 2 nozinhos com esses 2 fios aqui, pra firmar bem a pérola do outro lado lá. Aqui eu já posso cortar e deixar um pedacinho de fio, só pra poder colar bem aqui depois. O lado avesso, ele tá assim por enquanto, todo desfiadinho o fio, mas eu vou colar agora, tá? E aí, eu vou pegar minha cola de silicone líquida e vou passar ela aqui, ó, e vou deixar ela colar bem primeiro, pra depois colocar essa parte aqui, tá? Pode ir fazendo assim, ó, para os fiozinhos um colar no outro, porque como esse fio, ele fica bem desfiadinho, é bom que a gente consiga colar todas as pontinhas aqui que tem, tá? Por isso que eu não colei antes, né? Senão eu ia colar todos os meus dedos aqui.
Eu gosto de usar também a ponta da tesoura pra fazer essa parte, porque daí eu consigo botar pressão aqui, ó. Porque a ponta da cola é ruim, porque ela começa a se colar, né? Então, eu pego a tesoura mesmo e vou apertando aqui, ó. Ele tá úmido, né? Por isso que tá dessa cor. Eu aperto pra ele ficar bem firme aqui, ó. E agora eu já posso colocar a cola nessa argolinha maior que a gente fez, né? Aquela pétalazinha maior. Eu coloco a cola nesta daqui, nela toda, né? Pra poder colar ali no fundo da nossa flor. Aí aqui eu aperto bem, pra ele ficar bem coladinho. Aí a gente espera secar. Então, vou esperar secar um pouco e aí já volto pra gente finalizar, tá? Então, aqui já colou um pouco, depois eu deixo terminar de colar, tá? Mas agora eu vou colocar aquelas argolinhas que a gente tem, tá? De colocar brincos, essas aqui de bijuterias. Eu vou pegar um ponto alto aqui, bem centralizado com a pérola, bem centralizado aqui da pétala mesmo, o central, e vou colocar essa argolinha aqui. Essa parte aqui, ela exige muita calma, porque ela escapa, ela é muito pequenininha. Então, para filmar e fazer, não é tão simples, tá? Ó. Coloquei aqui, ó, no pontinho, tá vendo? Agora eu vou passar outra partezinha que é de colocar na orelha, ó. Do brinco, que ele encaixa nessa argolinha aqui, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um alicate para apertar essa argolinha aqui. E ficar bem firme, bem fechadinho. Consegui fechar aqui a argolinha, tá? Tá bem apertadinha. Aí ficou assim, olha. Ficou coisa mais linda. Amei, amei. Então, fica assim, o lado direito, tá? Fica muito delicado, muito perfeito. E o lado avesso, ele tá secando ainda e ele vai ficar assim o acabamento, tá? Então, fica desse jeito aqui. Coloquei aqui naqueles papeizinhos de brincos. Olha que coisa mais perfeita que ficou. Eu vou medir o diâmetro dele aqui de uma pontinha a outra, só pra te ter uma ideia do tamanho que ficou o brinquinho, tá? E aí eu vou deixar na edição do vídeo aqui, caso tu tenha alguma dúvida. Mas ficou muito perfeito, muito delicado. Espero muito que tu tenha gostado de aprender esse lindo par de brincos em crochê. Se ainda não curtiu o vídeo, aproveita agora, porque é muito importante para mim. Assim, esse vídeo chega a mais pessoas e eu fico super feliz. Obrigada por assistir, te espero no próximo vídeo. Tchau!